grande questão dos nossos dias e de boa parte das igrejas que a gente tem por aí. Muita gente concentrada num lugar, mas poucos corações transformados pelo Espírito Santo. A gente vê muito ajuntamento, muito engajamento em comunidades e igrejas gigantescas, mas pouco quebrantamento à palavra. A gente vê diversos movimentos que falam que temos que mudar de vida e transformar o jeito de ser homem e mulher e sei lá o quê. Mas movimentos que pregam mudança que não envolve um quebrantamento e uma entrega total da vida ao senhorio de Cristo Jesus. É de movimentos que conciliam e acham que é pelos nossos esforços, que se cumprir rituais ali você vai conseguir. E o que a palavra nos diz, que um discípulo de Jesus é aquele que não sabe de nada, mas é aquele que tem a sua vida rendida a Jesus. Isso que é ser um povo por todos os povos, é ter os nossos corações e as nossas vidas rendidas a Jesus. A gente pode ver um monte de igreja cheia de pessoas, mas vazias desse amor a Deus. Um monte de gente que busca a Deus por aquilo que Deus pode dar para a pessoa, mas não pela pessoa de Jesus. Não por quem Jesus é. E a gente vê aqui em Mateus que ensinar e ser discípulo é ensinar o que Jesus falou. Não as nossas ideias, não as nossas opiniões, mas sim a mensagem que transforma vidas, a mensagem de Jesus. Então por isso a gente vai ver 5 marcas do que é ser um discípulo de Cristo. E o interessante aqui também, que se fazer discípulo é o ponto central do que Mateus está colocando aqui. Ele dá ênfase também que fazer discípulo envolve uma integralidade, uma totalidade de coisas. Você vê que a palavra toda, ela é repetida 3 vezes aqui. Toda autoridade, todas as nações e todas as coisas que tenho ordenado. Então a gente vai ver que essas 5 marcas de ser um discípulo de Jesus envolve a integralidade da vida. E envolve a integralidade, a totalidade do nosso Senhor Jesus. Então a primeira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é reconhecer a autoridade de Cristo. Olha lá o que diz o versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui Jesus falando isso depois da ressurreição não significa que antes da ressurreição ele não tinha toda a autoridade. Mas aqui ele só está reafirmando e confirmando que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e que não há nenhum milímetro do universo, como o Kuyper vai falar, que não esteja debaixo do controle de Jesus. E isso é um refrigério para mim e para você, irmão. Que independentemente daquilo que a gente esteja passando, das nossas alegrias e dos nossos choros, da nossa dor, do nosso luto, existe um Senhor soberano por detrás. Existe um Senhor em que reside nele toda a autoridade. E é esse Senhor que diz para você que você é um discípulo. É esse Senhor que diz para você que você é um filho amado. É esse Senhor que nos comissiona, o Senhor soberano de todo o universo. É debaixo daquele que sujeitou todas as coisas e que nada deixou de fora do seu domínio, como está lá em Hebreus 2, que as nossas vidas estão. É esse Deus que prestamos culto, um Senhor soberano. E é Ele que nos dá força para caminharmos. Hoje a dama ministrou o louvor falando disso. Não é um Deus pequeno, irmãos. Não é um Deus fraco. Mas é o Senhor sobre tudo. Amém? E pensa que isso foi dito num momento em que, pouco tempo depois, muitos cristãos perdiam a sua vida. Como ainda perdem.
Como os amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor construiu a estátua e falou que tinham que toda a nação se curvar diante da estátua. E os 3 jovens se levantaram e falaram: a gente não se curva, porque só existe um Deus. Será que teríamos a coragem de se levantar e não se curvar às estátuas do nosso tempo? Aos imperadores do nosso tempo? Em Cristo a gente tem força para isso. É pelo Espírito Santo que a gente consegue isso. É por causa de quem Jesus é que nós devemos chamar todas as pessoas de todas as nações a crerem nele e em mais ninguém. Existem hoje muitas vozes, muitas autoridades pelo mundo. E que muitas vezes isso tem contaminado e entrado nas igrejas. Mas o que a Bíblia nos chama a atenção é que só há um Senhor. Só há um Deus em que toda a autoridade reside. A gente chama as pessoas a crerem nesse Deus e em mais ninguém para que elas deixem, e nós temos que fazer esse esforço também. Deixar as suas convicções, as suas ideias, os seus falsos deuses, as suas ideologias, tudo aquilo que diz que é contrário ao senhorio de Cristo Jesus. É sujeitar as nossas vidas a essa autoridade. Como a gente viu nas cartas de Apocalipse, é o Senhor que anda diante dos 7 candelabros. É o Senhor que tem as chaves das portas do inferno nas mãos e que o inferno não prevalece diante do seu povo. É a esse Deus que servimos. Amém? A segunda marca, então, de um discípulo verdadeiro de Jesus é ser um discípulo. E o que isso significa para nós? A palavra discípulo, ela dá a ideia de alguém que segue um mestre, de alguém que ouve um mestre, daquele que acompanha alguém com autoridade e com ensino. E era muito comum no sistema de ensino do povo de Israel ter essa ligação próxima, íntima do mestre com o seu discípulo. E esse é um desafio grande, né? Quem trabalha em escola sabe disso, né? Sempre é falado para os professores que parte do ensino é criar vínculo com o seu aluno, né? E aí é difícil, irmão. Essa semana eu estava dando aula, uma turma de 60 adolescentes de 17 anos, né? Aí você imagina, né? Como é que você cria vínculo com os animais que joga truco na sala de aula, né? Como é que você, entendeu? Joga truco com eles, né? Esquece a aula, né? Vai lá. Mas já joguei também, né? Pode isso, pastor? Tá gravando, não pode falar essas coisas, né? Lascou para o meu lado agora. Mas no ensino de Israel era esse vínculo que o discipulador, o mestre, ele não era só alguém que detinha o conhecimento e que despejava para o seu discípulo, mas era alguém que com a sua vida dava os exemplos daquilo que era ensinado. Isso por todo o Antigo Testamento é assim. Aqui, o ensino para o judeu, ele não era só decora a tabuadinha, decora os versículos, mas é demonstrado com a vida. Isso já significa para mim e para você, que para que a gente seja um discípulo de Jesus, a gente tem que olhar para a vida de Cristo. E a gente só consegue saber e olhar para a vida de Cristo pela palavra dele. A gente não tem que olhar para outras coisas. Os nossos pastores aqui na igreja, a função deles, ou parte da função deles, é nos guiar nesse caminho de olhar para Cristo Jesus. Porque eles também são discípulos do mesmo mestre, do mesmo Senhor. Então, ser um discípulo é aquele que, como a dama falou de João 10, é aquele que ouve as palavras do bom pastor e as segue. E que não escuta palavras de outras coisas, a não ser daquele que tem autoridade. E não há um discípulo de Cristo que não tenha o seu coração transformado e guiado pelo Espírito Santo. A gente acabou de cantar: vem Senhor Jesus e vem Espírito Santo.
aqueles que têm sede, aqueles que necessitam, aqueles que sabem que estão perdidos. É a esses aí que Jesus vai chamar de discípulo. Ser discípulo de Cristo tem muito mais a ver sobre a verdade dele do que uma opinião e do que um gosto pessoal da pessoa. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que se você não leu, irmãos, recomendo que você leia, porque é um livro muito bom, né, que fala várias ideias dos fundamentos da nossa fé. Ele vai dizer que o Evangelho, ele não veio para educar pessoas selvagens. Eu acho legal essa imagem que o C.S. Lewis traz. Mas o Evangelho, ele veio para criar uma nova espécie de pessoas. A conversão, a nossa entrega, o ser um discípulo, não é ajustar os nossos valores. Que muitas vezes, eu já falei isso, provavelmente você já falou isso também. Tem aquela pessoa que a gente conhece, que ela faz tudo certinho, só falta ter Jesus no coração, não é verdade? A gente fala isso. Mas ser um discípulo não tem nada a ver com isso, irmãos. Ter o coração entregue a Jesus não é ajustar os nossos valores. É recalibrar as coisinhas ali da nossa vida e aí, beleza, agora eu sou um discípulo. Mas é uma entrega total de quem a gente é para esse Jesus. Ser um discípulo não é uma reabilitação moral da nossa conduta, mas é uma regeneração completa do nosso espírito. 2 Coríntios 5,17 fala muito bem isso. Se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. Todas as coisas antigas se passaram e se fizeram coisas novas. Sem Jesus, irmãos, eu e você, a gente não vale de nada. E a gente continua não valendo depois de Cristo. Só que pela graça dele, a gente é chamado de discípulo, de filho. E amém por isso, glória a Deus por isso, porque não depende de nós. O C.S. Lewis vai continuar no seu livro dizendo que Deus não está interessado em bons cidadãos. E aí pega, porque de fato a gente tem que ser bons cidadãos, não é verdade? A gente tem que cumprir com os nossos deveres, a gente tem que cumprir com a lei do nosso país, porque isso também serve de testemunho. Mas não é por isso que a gente é um discípulo. Não é por fazer essas coisas boas, mas é por ter um coração quebrantado, é por ter um coração regenerado pelo Espírito Santo. Deus, ele está interessado em filhos que escutam o que ele tem para dizer, em vidas que vão ser transformadas, e não em alguém que acha que não precisa de Cristo ou que a sua vida já está correta o suficiente.